Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pois é, que todos nós tenhamos uma boa e abençoada quarta-feira, certo? E hoje a gente tem muita coisa para comentar aqui. Vamos falar, evidentemente, como é que eu posso dizer? Meu Deus. Da rejeição do relatório do Alessandro Vieira e as consequências que isso pode trazer para ele ou não, porque pode ser tudo um teatro das tesouras, como o seu amigo Didi já tinha comentado aqui com vocês algumas vezes, né? Então, vocês sabem que ontem o governo se movimentou para tirar os titulares, aí tirou o senador Moro, tirou também o Mike Baguncinha, o Marcos Duval, tirou alguns senadores e colocou gente deles, e evidentemente que, após a pressão do governo e da própria Suprema Corte, o relatório não foi aprovado. Então a gente vai falar sobre isso e vai falar como os ministros estão indignados, já estão querendo caçar, inclusive, o próprio Alessandro Vieira. Então tem muita coisa para a gente falar sobre isso, e eu quero comentar também com vocês sobre Ramagem, claro, a situação do Ramagem, mas também a treta que está rolando entre o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino, justamente sobre a situação do Ramagem. E tem uma novidade aí nessa parada do Ramagem que diz respeito à atuação da Polícia Federal, que a gente vai comentar também. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar. De fato, hoje tem muito vídeo para a gente assistir, então é melhor começar logo, senão não vai dar tempo, tá certo? Aonde você estiver, aperte os cintos e vamos decolar a nave-mãe para o infinito e além da notícia. Se você quiser colaborar aqui com o nosso canalete, mande um superchat, mande um super sticker, mande um valeu demais. Dito tudo isso, deixa eu só agradecer aqui ao Márcio Oliveira, que nos mandou 5 contos de super sticker. Obrigado, Marcinho. Vou pedir aos amigos que virem membro do canal, né, bicho? Por apenas R$8, você pode virar membro aqui do nosso canal e ajudar a tocar aqui a nossa vida, o nosso canal, etc e tal. Pois é, meus queridos, então vamos lá, né? Vamos começar aqui, porque tem realmente muita coisa para a gente comentar. Especialmente, a gente vai começar aqui sobre a rejeição do relatório do senhor Alessandro Vieira. Já era esperado, ou alguém aqui achava que um relatório que iria indiciar ministro da Suprema Corte teria alguma mínima chance de ser aprovado. Acho que ninguém aqui é menino, né? Acho que todo mundo aqui tá ligado que seria rejeitado esse relatório. Mas antes aconteceu isso aqui. Antes do relatório ser, de fato, rejeitado na votação, aconteceu isso aqui. Isso aqui eu vou passar rápido, só para a gente entender todo o contexto do que rolou ontem. Ministros do STF apostam no governo para derrubar pedido de impeachment e minimizam o relatório da CPI. Para integrantes do tribunal, parlamentares não reuniram elementos para justificar a abertura de processo de afastamento do cargo. Bom, aí foi antes da CPI, né? Os ministros fizeram pressão em cima de Lula e Lula foi lá, fez pressão em cima de alguns partidos, e os partidos mudaram os seus titulares, como foi o caso aqui do senador Marcos Duval. Então, vou botar aqui rapidinho para a gente entender. E no painel não está aparecendo o meu nome. Eu soube que tiraram meu nome para colocar 2 do PT que não estavam nem na lista. Inclusive, eu vou até falar para o povo brasileiro. Brasil, o sistema, ele ainda opera com muita força aqui. Nós só temos uma chance. É as eleições agora desse ano. Botar senadores que não têm rabo preso e não compactuam com o crime organizado e tem coragem de estar aqui botando cara a tapa. É vocês colocarem ou recolocarem ou reconduzirem para mais um mandato, porque não tem jeito. Eu já disse para vocês, nada vai mudar se não for nas eleições agora desse ano. Eu estou aqui, eu estou presente, se eu entrar no sistema, eu estou presente na sessão como titular. E agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI, eu já disse desde o início. Que até o presidente não tinha nem assinado o requerimento para abertura da CPI e está assumindo a presidência. Então não é da pessoa que eu estou dizendo, é da função que ele exerce aqui como presidente. Quer dizer, o governo presidindo a CPI do crime organizado, onde o governo é. E vou dizer para vocês, Brasil, até 2018, assim como o PCC, o Comando Vermelho, o PT vai ser incluído também como grupo narcoterrorista. Os órgãos internacionais vão incluir o PT. Está avisado para o Brasil e para o mundo isso.
Bom, vocês viram aí, né? O cara entrou na CPI lá, entrou na reunião como titular. O Marcos Duval entrou como titular, sentou na cadeira como titular. Quando ele foi ver, olhou para o celular, o governo tinha manobrado, o Podemos, que era o partido dele, tirou ele e botou um petista. E não foi só com ele. Também com Sérgio Moro, que disse: Lula manobrou a sua base para me retirar da CPI do crime organizado e assim obter a maioria governista para a rejeição do relatório do senador Alessandro Vieira. Manobra vergonhosa de quem mente ao povo brasileiro. Finge ser favorável às investigações, enquanto na realidade é contra. Bom, foi o que aconteceu. O governo manobrou e tirou aqueles que eles achavam que poderia votar contra. O resultado, galera, foi 6-4. Se os dois senadores que foram retirados não fossem retirados, seria 6-6. Né? E aí, eu quero ver como é que ia ficar, né? Se desse empate. Bom, aí vamos lá. Aí isso aí foi antes para fazer a cama de gato para a rejeição do relatório, que evidentemente, como todo mundo já esperava, foi rejeitado. CPI rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF. A CPI do crime organizado rejeitou o relatório final do senador Alessandro Vieira. O documento pedia o indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR. O parecer foi rejeitado por 6-4. A sessão chegou a ser suspensa por pouco mais de 5 minutos, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, havia aberto a ordem do dia na Casa Alta. As votações do plenário passam a ter prioridade sobre os trabalhos das comissões, incluindo CPIs, o que interrompe temporariamente a análise. Os trabalhos, no entanto, foram retomados em seguida. Vieira atribuiu em seu relatório a prática de crimes de responsabilidade aos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, além do Paulo Goneu, PGR. Não houve pedido de indiciamento além desses 4, o que foi um erro. Foi um grande erro do Alessandro Vieira nisso aí. Antes do início da sessão, houve mudanças na composição do colegiado, o que foi visto pela oposição como uma manobra para enterrar o relatório. Veja as trocas. Aí sai. Entrou Soraya Trambique no lugar de Cajuru. Entrou Beto Franco, do PT, no lugar de Sérgio Moro. Entrou Tereza Leão, do PT, no lugar de Marcos Duval. E Randolfo Rodrigues, do PT, também deixou de compor a CPI. Ele havia se tornado suplente para viabilizar a entrada de Tronic, e depois Camilo Santana, do PT, foi alçado a suplente no seu lugar. Ou seja, Camilo Santana, galera, não participou de nenhuma votação. Nada. Camilo Santana não botou o pé na CPI, mas entrou no dia Aí mudaram a composição e ele entrou no dia só para votar contra, né? Eu acho que alguma coisa tem que ser mudada nisso aí, pô. Alguma coisa tem que ser mudada nisso aí, né? Porque não dá, né, bicho? Para ficar a reboque dessas regrinhas estúpidas do Senado. Bom, quem votou pela aprovação? Magno Malta, Girão, Espiridião Amin e o próprio Alessandro Vieira. E foi rejeitado, evidentemente. Aí o Alessandro Vieira comenta o seguinte: a CPI do crime organizado encerrou seus trabalhos hoje com a rejeição do relatório por 6-4. O único ponto concreto de divergência foi o tópico de indiciamento de autoridades, mas o presidente da comissão não aceitou a proposta de votação com destaque desse ponto. Numa democracia, você respeita o resultado das votações, mesmo quando ele não lhe é favorável. Todavia, é importante registrar o adiamento da votação e posterior substituição para fins de votação de 2 parlamentares que seriam favoráveis ao relatório, por 2 parlamentares que votaram contra o relatório, seguindo a orientação do governo. Essas movimentações fazem parte de uma estratégia das estratégias regimentais, mas apontar seu impacto é necessário. Bom, vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês... para mim foi um teatro das tesouras, eu já expliquei isso anteriormente em outras lives. O senador Alessandro Vieira sempre foi um crítico, sempre foi um apoiador do STF, sempre foi uma cadela do Supremo, era amicíssimo de Alexandre de Moraes,
E aí você vê ele em pleno ano eleitoral criticar, não só criticar, como querer indiciar Alexandre de Moraes. Ele sabia que isso não passaria, ele quis jogar para a plateia, galera. Ele sabia que isso jamais passaria, jamais, jamais, em tempo algum. Ele quis jogar para a plateia. Ele precisa se reeleger, precisa do apoio do povo sergipano, e aí falou, tá vendo que tá todo mundo batendo na Suprema Corte, ó, o caminho é esse, vou bater também, para ver se a minha moral cresce lá em Sergipe. Eu espero que o povo sergipano tome juízo e não reconduza esse senhor para o Senado Federal, porque está claramente o Teatro das Tesouras. Alessandro Vieira, para quem já não tem memória boa, foi simplesmente o relator da CPI, ou da CPI não, do projeto do PL das fake news. Alessandro Vieira, relator do projeto 2630 das fake news, o projeto que queria calar a oposição e multar as big techs, com a anuência de Alexandre de Moraes. Dizem, inclusive, que o próprio projeto foi feito por Alexandre de Moraes. Então, esse cara que era capacho do Supremo, agora ele está dando uma de brabo para cima do Supremo? Vocês não são tão idiotas para cair nesse truque, né? Mas olha só, vou trazer aqui uma matéria do Jornal Nacional que explicou para o Brasil inteiro o que aconteceu, certo? O relatório tem mais de 200 páginas. A leitura do documento estava prevista para amanhã, mas a sessão foi adiada para que os integrantes tivessem tempo de ler o texto. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para investigar a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas. Naquele momento, a Polícia Federal dava início às operações para combater as fraudes financeiras do Banco Master, e o assunto dominou os debates da comissão. No documento final, o relator senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que a CPI enfrentou enormes barreiras políticas e institucionais, levantadas na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República se avolumavam. Que os potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal. E sugeriu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Vieira argumentou que é razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. O senador apontou que os atos do ministro Dias Toffoli, primeiro relator do caso Master no STF, foram considerados atípicos pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Alessandro Vieira citou a imposição de sigilo máximo ao processo e a lacração e acautelamento no STF de celulares apreendidos, retirando do controle pericial da PF. Todos esses atos, segundo o relator, foram praticados ocultando-se que o ministro havia mantido relação financeira por intermédio da empresa Maridit com fundo de investimento ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e também investigado na Operação Compliance Zero. Toffoli admitiu que é sócio da Maridit junto com seus irmãos, o que, de acordo com o relator, mostra que a conexão não é remota nem indireta. Trata-se de relação negocial entre empresa do magistrado relator e fundo de investimento controlado por pessoa investigada e presa no mesmo inquérito que o magistrado relatava. O relatório também sugeriu o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes. Alessandro Vieira citou como justificativa a relação financeira do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. Segundo o relator, a magnitude da remuneração, 129 milhões de reais contratados e 80 milhões efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica, tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. O documento também sugeriu o indiciamento de Gilmar Mendes. Alessandro Vieira citou que o ministro do Supremo determinou a anulação da quebra dos sigilos da empresa Maridit, aprovada por unanimidade pela CPI. O relator também afirmou que o ministro Gilmar Mendes sabia que não era o relator natural da matéria e ainda assim proferiu decisão de modo absolutamente ilegítimo. No caso do pedido de indiciamento do Procurador-Geral da República, Alessandro Vieira afirmou que Paulo Gonet não adotou nenhuma providência concreta no sentido de promover a investigação e a eventual responsabilização das autoridades envolvidas. Pouco depois das 2 da tarde começou a sessão para a leitura do documento. Uma articulação da base do governo alterou as forças dentro da CPI antes da leitura do relatório. A liderança do MDB pediu para trocar 2 senadores de oposição, Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Podemos. No lugar, entraram 2 petistas, Beto Faro e Tereza Leitão, dando maioria governista. O senador Alessandro Vieira apresentou recomendações para o combate ao crime organizado, mudanças na legislação, em órgãos de controle e a ampliação do repasse de recursos. Ao explicar por que a CPI passou a investigar o caso Master, Vieira falou sobre a atuação dos ministros do STF. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Ela chega a partir da constatação de que um fundo ligado
um parceiro de crime, o Fundo REAG, foi fartamente utilizado pelo primeiro comando da capital para lavagem de dinheiro. No passo adiante, percebemos que REAG e Fundo Master dedicam uma parte significativa dos seus recursos, dos seus lucros, para a cooptação de agentes públicos, nas mais diversas esferas de poder. E, por último, chegamos à ligação documentada desse mesmo grupo com ministros integrantes da nossa Suprema Corte. O indiciamento não é um ato de condenação. O indiciamento é um registro de que foram coletados suficientes indícios de determinada conduta. Bom, o bom disso aí é que o Jornal Nacional explicou direitinho quais foram os argumentos do Alessandro Vieira para indiciar os ministros, né? Mas o que o Jornal Nacional não conta é que o Alessandro Vieira já contava que isso não passaria. O que o Alessandro Vieira quer é cortes para suas redes sociais, é mostrar ao povo de Sergipe que ele é um combatente do crime organizado, que ele é um inimigo da Suprema Corte, já que hoje ser inimigo da Suprema Corte rende votos, né? Mas teve isso aqui também lá na CPI, e isso sim, eu acho assim, a CPI é para combater o crime organizado. Se o senador viu relação, como ele explicou aí, que foi através da REAG, e essa REAG tinha ligações com o PCC, obviamente PCC é crime organizado, e a REAG tinha ligações com o ministro da Suprema Corte, no caso do Toffoli, eu acho que tudo está válido. Mas ele indiciar ministros da Suprema Corte e não indiciar Marcola, não indiciar Fernandinho Beiramar, aí não, né, brother? Aí ele pecou nisso aí. E o Magno Malta foi o único que pediu para essa galera ser ouvida. Fazendo convocações e perguntas duras, eu esperei que uma CPI que investiga o crime organizado, e eu pedi isso, não com base em achismos, mas como vossas excelências são estudiosos, gostaria de propor que vossas excelências lessem o relatório final da CPI do narcotráfico. Eu fiz o requerimento pedindo a convocação de Massinho VP, comandante do Comando Vermelho, Marcola, comandante do PCC, e Fernando da Costa Beiramar. Assim, nós iniciaremos realmente o entendimento de crime organizado no Brasil, porque esse crime não é só uma biqueira, não é tomar o ponto de droga do outro, não é tomar a comunidade do outro. Não, eles estão na entranha dos estados, do estado como um todo. É só ver como os tentáculos deles estão dentro dos poderes. E como são soltos rapidamente os seus aliados, como o crime organizado no Brasil faz parte hoje dessa cooperativa que governa o Brasil. É tanto que essa resistência da presidência da República em não reconhecer PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Trazendo aqui Fernando da Costa, trazendo aqui Massinho VP e o Marcola, aí sim essa CPMI, por força do povo, essa CPI seria renovada, porque os tentáculos alcançam todos os lugares. O Silvio Almeida, que era ministro de Direitos Humanos, comprou as passagens da dama do tráfico. Quem recebeu ela? Flávio Dino. As entranhas, os tentáculos estão em todos os lugares. Matou a pau, hein? Matou a pau o Magno Malta, porque tudo bem que eu acho, sinceramente, que tem motivo para indiciar ministro da Suprema Corte, né, através da REAG. Mas por que Marcola não foi? Massinho VP, Fernandinho Beiramar. Essa galera tinha que ser convocado também, tinha que ser indiciado também. Mas nem isso aconteceu. Aí, o fim foi esse que vocês viram. Bom, resultado. A parada não foi aceita, foi rejeitado o parecer, como já era de se esperar, inclusive do próprio relator, ele jamais diria isso em público, mas a verdade é essa. E aí começaram as retaliações ou a continuação do Teatro das Tesouras. Vamos lá. Matéria da CNN. Toffoli critica relatório de CPI e fala em caçar quem ataca instituições. Aquela velha lenga-lenga de sempre, né? O ministro Dias Toffoli afirmou nessa terça-feira que o relatório final da CPI do crime organizado pode configurar abuso de poder
com repercussões na esfera eleitoral, incluindo eventual inelegibilidade aos responsáveis. Aí tem as aspas do Toffoli, eu vou botar o vídeo para você. A declaração foi feita na abertura da sessão da segunda turma. Segundo o ministro, o documento apresentado pela comissão é completamente infundado, sem base jurídica ou respaldo em fatos, e teria como objetivo influenciar a obtenção de votos. Aquilo que a gente sempre comentou. Bom, aí fala que mais cedo o senador Alessandro Vieira apresentou o relatório, beleza, isso a gente já sabe, isso a gente já viu. Eu vou botar o vídeo do Toffoli. É um vídeo de menos de 1 minuto, aonde ele comenta isso, né? Que vai estar chateado, ou pelo menos publicamente está chateado, e que ele pode tomar providências. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções em outras áreas, como Vossa Excelência já mencionou na fala de Vossa Excelência, quando disse respeito à necessidade de uma atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar... Eu te pergunto, qual foi a instituição que foi atacada, galera? Nenhuma. Nenhuma instituição foi atacada. Alessandro Vieira não disse que tinha que exterminar o Suprema Corte. Alessandro Vieira não falou que a Suprema Corte, o STF é culpado de nada. Não. Alessandro Vieira falou de 3 ministros. E desde quando eles são a Suprema Corte? Eles são integrantes da Corte. Eles não são a Corte em si. Então é a velha ladainha. Você, quando critica o ministro da Suprema Corte, você está atacando não só a instituição, como acima dela a democracia. Ou seja, os caras são a democracia. Eles são o Supremo. O que, evidentemente, não condiz com a realidade. Aí o Alessandro Vieira veio se defender. Para inelegibilidade. A análise dos ministros sempre vai merecer respeito, mas o modus operandi aí é de ameaça, de tentativa de constrangimento. Em pleno andamento da sessão, em pleno andamento da votação, você tem manifestação de ministro Supremo apontando para a cassação de mandato, para a inelegibilidade. Isso interfere diretamente no processo de votação e tem que ser levado em consideração. Mas é como eu disse, essa é uma pauta que pode ser adiada, mas evitada não. Em algum momento, o Brasil vai ter maturidade institucional para verificar a conduta de integrantes do Supremo, que são seres humanos como cada um de nós e podem cometer erros. Senador, o que acontece com as provas, dezenas de quebra de sigilo, documentos foram arrecadados, vocês gostam da CPI, alguns senhores falam com isso, você viu, o que acontece com todos os... Terá que ser agora decidido pelo presidente da comissão, o senador Fernando Contarato, qual será o destino que ele vai dar para esse material. Não pode ser encaminhado para nenhum lugar, segundo ele. Qual a solução? Não foi deliberado pelo colegiado, então eu imagino que ele vai tomar essa decisão de iniciativa própria. Senador, o senhor irá apresentar denúncia para os ministros da STF, uma vez que o pensamento foi rejeitado? Não, nesse momento o que a gente precisa fazer é avaliar esse cenário final, acompanhar com muita atenção as investigações que estão em andamento. Eu digo que sempre, os fatos são uma coisa muito teimosa. Né? Por mais que ao longo desses últimos meses você tenha negativas, ameaças, agressões, os fatos seguem surgindo, muito por conta do trabalho de vocês da imprensa. E vão continuar a aparecer, porque eles existiram, eles são graves. Você não vai conseguir jogar tudo isso para debaixo do tapete, o escândalo é grande demais. Mas há de se ter resiliência e persistir nessa batalha. O senhor esperava esse resultado, já que o pronunciamento dos ministros da STF foi usado, né, ainda? A gente teve uma interferência direta para poder garantir a votação. Né? Se não tivesse a interferência, nós teríamos uma vitória, pelo menos no placar. A troca de integrantes ela foi deliberada para conseguir o quórum de rejeição do relatório. Eu disse ao líder do governo, Jacques Wagner, e reafirmo para vocês publicamente, o governo escolheu atravessar a rua para dar um abraço de afogados nos ministros. Eu acho que isso vai cobrar um preço significativo depois. Bom, você viu aí o que o senhor Alessandro Vieira falou depois de ter sido rejeitado, né? Aí vem o Enio Viterbo, jurista, e diz o seguinte: um relatório, abre aspas, né? Um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido objetivo de obter votos. Isso é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar a sanções em outras áreas, diz Toffoli. Aí o Enio fala o seguinte: vou falar em português claro, em português claríssimo.
Se tem alguém que deve ser caçado, essa pessoa se chama Dias Toffoli. O senador Alessandro Vieira está fazendo o trabalho dele como relator de uma CPI. Ponto. Se Gilmar, Toffoli, Moraes e Dino acham que eles podem ameaçar um senador da República, devemos repensar como os ministros do STF estão abusando de suas prerrogativas funcionais. Faço uma pergunta. O processo que Toffoli estava julgando quando fez essa declaração tem alguma coisa a ver com a CPI? Não. Os ministros apenas utilizam as sessões de julgamento do STF para falarem o que quiserem, nitidamente abusando da função de juiz. Era só o que faltava. Um juiz que continuou como relator de uma investigação contra uma pessoa que fez negócios com a empresa da qual ele era sócio, achar que tem moral para dizer que alguém deve ser sancionado. Bom, aí eu concordo com o Enio, mas eu também concordo com com todo o contexto do que tudo aconteceu, né? Porque o Enio não tocou aí num ponto que eu acho crucial, que foi o Teatro das Tesouras. Porque ele diz assim, porque o cara fez o papel dele. De fato o cara fez o papel dele, mas ele sabia que isso terminaria do jeito que terminou. Galera, deixa eu te dizer uma coisa. Só tem duas instituições que podem investigar ministros do Supremo. O Senado, que não vai investigar enquanto o Bartoretti estiver lá, e a PGR. Se esse relatório fosse aprovado, sabe para onde ele iria? Para a mão do Paulo Gonet. Aí Paulo Gonet vai pegar o documento e vai dizer assim, o cara está querendo me indiciar, eu tenho o poder de acabar com isso, você acha que ele ia fazer o quê? E você acha que Alessandro Vieira não sabia disso? Você acha que ele não sabia disso, Alessandro Vieira? Mesmo que tivesse sido aprovado, ele sabia que isso aí não ia dar em nada, pô. Ele sabia que não ia dar em nada, né? Bom, mas a verdade é que, pelo menos publicamente, não estou falando por debaixo dos panos, Toffoli quer caçar e tornar inelegível o Alessandro Vieira, que ousou pedir seu indiciamento por fatos que, de fato, são públicos. Ou não? Ou todo mundo não sabe o que é que Dias Toffoli fez no Taiaiá? O que é que Moraes fez com 129 milhões do contrato da esposa? São fatos públicos. São coisas públicas. Então não tem essa o Alessandro Vieira não inventou nada. Nada. E Toffoli realmente ficou chateado. Mas não foi só Toffoli. Gilmar também não gostou, não. Olha isso. Gilmar critica a CPI e diz que relatório de indiciamento é erro histórico. O ministro Gilmar Mendes disse nesta terça que o pedido de indiciamento de magistrados da Corte pela CPI do crime organizado é um erro histórico. Ao abrir a sessão da segunda turma, o ministro criticou a condução dos trabalhos da comissão e citou o que classificou como vazamentos seletivos de documentos, além da construção de narrativas apressadas sobre fatos que ainda estão sob apuração. Segundo Gilmar, o episódio exige uma apuração rigorosa da PGR para verificar se houve abuso de poder. Ou seja, agora a coisa se inverteu. Agora a coisa se inverteu. Agora é a PGR que vai poder investigar se o Alessandro Vieira cometeu crime de abuso de autoridade, cara. E você acha que a PGR vai investigar ele ou não? Não sei. Não sei. A gente desconfia que não, né? Para continuar o Teatro das Tesouras. Bom, aí vem... Cadê meu pai? Aí vem aqui o senhor Alessandro Vieira, depois já tinha sido ameaçado por Dias Toffoli. Agora ameaçado pelo Alessandro Vieira. Eu não tenho conhecimento intelectual da manifestação do ministro Gilmar, então não posso manifestar completamente sobre ela. Mas ela revela um método. O método é esse, é politização e ameaça. Politiza o que é fato concreto. Eu não vi o ministro Gilmar falando como é que ele sequestrou a relatoria para conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica e bloquear uma quebra de sigilo. Ele prefere dizer que tem um interesse político, eleitoral, de determinadas figuras incertas que estão aí na sombra em algum canto. Ele não enfrenta o fato da omissão com relação a essa interação permanente, presente, os patrocínios gigantescos, os valores transacionados, o padrão de vida de milionário de determinados ministros. Isso ele não faz. E, sem dúvida nenhuma, ele não leu o relatório. Isso eu tenho absoluta certeza, acho que pouca gente leu, na verdade.
Se você for observar, a gente faz, sim, uma série de sugestões de mudanças legislativas no tratamento de pessoas politicamente expostas, na possibilidade da criação de um mecanismo de auditoria aleatória de evolução patrimonial, que são mecanismos modernos e fundamentais para combater isso que é tão importante, que é a corrupção. Eu não vi o ministro Gilmar falando de politização, enquanto o presidente Lula, do outro lado da praça, que ele fez poderes, sugeriu que o ministro Alexandre se afaste por impedimento e disse que o ministro não pode ter vida milionária. Ele faz isso aqui, porque ele se acostumou há muitos anos a ameaçar parlamentar. Essa é uma realidade posta, ninguém precisa fechar os olhos, ninguém consegue mais fechar os olhos. E esse abuso de poder, esse excesso de poder, essa concentração que faz com que essas pessoas se confundam com a própria instituição. Veja, o Supremo é intocável. A instituição do Supremo Tribunal Federal é intocável. É fundamental para a democracia. Mas os homens e mulheres que envergam a toga, não. Porque eles podem cometer erros e crimes como qualquer ser humano. Então, existe muita coisa para a gente tratar sobre esse tema. Isso não vai ficar debaixo da tapete. A gente sabe, toda vez na minha vida que eu tive que atuar em alguma situação que envolvia gente rica e poderosa, esse modus operandi de reação é sempre o mesmo, nunca foi diferente. E a gente está aqui para enfrentar, porque a gente não veio aqui para passeio em Brasília e nem vem aqui para fazer o que muita gente faz, enriquecer e ganhar alguma coisa através de vantagens e amizades. Eu vim aqui para cumprir um trabalho para o meu estado, para o meu país, e acho que é isso que eu estou fazendo. Não. Você está aí para fazer proselitismo político, né? Para tentar se reeleger. Nunca bateu na Suprema Corte, aí depois que virou moda, depois que a imprensa perdeu o medo de trazer a público todas as podridões que envolvem alguns ministros, aí você virou macho. Aí agora você está criticando a Suprema Corte. Mas vamos lá, falando de Gilmar ainda. Gilmar Mendes prepara ação contra relator da CPI do crime organizado. O ministro do STF disse a interlocutores que irá representar o relator da CPI do crime organizado na PGR por abuso de poder em razão do relatório apresentado pelo parlamentar ao colegiado. No documento, o senador pediu indiciamento por crimes de responsabilidade de Gilmar e dos ministros do STF, Moraes, Toffoli, e do PGR, Paulo Gonet. O relatório acabou sendo derrubado na CPI por 6 votos contrários após uma manobra do governo. Na tarde dessa terça, Gilmar já havia sinalizado que representaria o senador. Ao abrir a sessão na segunda turma, o ministro criticou a condução dos trabalhos da comissão e citou o que classificou de vazamentos seletivos. Bom, vou botar aqui, né, se meu mouse deixar, vou botar aqui uma fala do senhor Sapão. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Mas no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento. Inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem. Que são fantasmas. Que não amedrontam. Que são fantoches. Porra! Chamou Alexandre Vieira de fantasma, que não amedronta e que de fantoche. E que vai representar lá na PGR contra ele. Bom, agora vamos ver a repercussão na imprensa, né? Porque teve uma galera da imprensa que passou pano, como o Valdo Cruz, não, como é o nome do cara, rapaz? Eu sempre esqueço o nome desse infeliz, rapaz. Jesus. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Primeiro, eu vou botar o Valdo. Aqui, aonde ele fala, porra, quando você faz uma crítica ao ministro, eles dizem que eles são a instituição, aquilo que a gente tinha comentado antes. Olha só. Deixa eu só botar aqui na velocidade Creu. Já tá. Ele transforma essa crítica numa crise institucional, numa questão de segurança nacional e manda investigar. Né? Então, virou até piada. Tem aqueles memes, bonequinhos, o Moraes dizendo: vou botar você no inquérito. Porque é isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém, do Supremo, algum ministro do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Eu concordo com as críticas do senador Alexandre Vieira e discordo dele ter indiciado os ministros neste momento, nesta CPI. Agora, que o Banco Master precisa ser investigado e que esses ministros serão naturalmente envolvidos na investigação,
porque já existem documentos e declarações e indicações claras de que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima, o ministro Gilmar Mendes. Hoje eu escrevi na coluna, todas não, porque eu esqueci algumas até, várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autocontenção, que é o que precisava, é autoproteção. Ele tem toda a razão. Agora, não é o momento, não é o caso, tem que ser investigado. Tem que encontrar uma maneira de encaminhar esse assunto. Não é com espetáculo que... Aí você viu ali o Otávio Guedes. Não é com espetáculo que você faz isso. Otávio Guedes passou pano, cara. Otávio Guedes passou pano para isso aí o tempo inteiro. Mas a Maluzinha Gaspar não passou, não. Malu Gaspar foi dura e eu vou trazer aqui. Aí teve meio que uma torta de climão entre ela e o Otávio Guedes. Primeiro vamos ver o que ela comentou. É previsível toda essa reação dos ministros do Supremo à iniciativa do senador Alessandro Vieira, e acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, a questão da CPI propor um indiciamento dos ministros. Acho que procede a crítica de que o relatório poderia ter proposto o indiciamento de mais pessoas, mas quando se reclama que a CPI é um instrumento político, eu acho que é chovendo molhado. A CPI é um instrumento político, é para isso que ela é feita. Ela é feita para que a minoria possa ter condições de fiscalizar a maioria. E é para isso que os senadores estão lá, para fazer um relatório que fosse adequado à questão do crime organizado. Esse relatório tem 220 páginas, eu estava lendo, estudando ele aqui, ele propõe uma série de alterações regulatórias, como, por exemplo, regulamentar o lobby, fortalecer a lei anti-lavagem de dinheiro, e uma série de iniciativas, faz um amplo retrato do crime organizado no país, mas, de fato, propõe apenas o indiciamento de 4 personagens, 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, pelo que o relator Alessandro Vieira chama de proceder de modo incompatível com a honra, dignidade, decoro e outras iniciativas do tipo que, em resumo, estão dizendo o seguinte: esses ministros agiram de forma suspeita e não honraram a toga ao tomar iniciativas ligadas ao Worcário. O Toffoli, por exemplo, ao vender um trecho do Taiaiá para o Fabiano Zeta, o cunhado do Toffoli, e depois assumir como relator e tomar uma série de iniciativas destinadas a atrapalhar a investigação. O Alexandre de Moraes, ao ter esse contrato com a mulher, conversar ao telefone com o Worcário, naquela iniciativa das mensagens que a gente revelou, mostrando que o Worcário queria que conseguisse bloquear, toda essa história que a gente já sabe. E acho que o relator explicou de uma forma convincente quando ele diz que há um crime de responsabilidade. De fato, é possível se dizer isso. A questão que está se discutindo, e que eu acho que não tem uma resposta simples, é sobre se você deveria fazer isso numa CPI do crime organizado ou não. Agora, como tudo é fruto do seu tempo, o que está acontecendo agora é fruto do momento político. Nós temos um momento em que todo mundo quer saber o que houve na relação entre o Supremo Tribunal, entre esses ministros do Supremo Tribunal Federal e a maior fraude financeira da história, e não estamos conseguindo saber. O que está havendo é um embate muito sério entre instituições, sim, por conta de uma questão que é a tentativa de blindar ministros do Supremo. E acho que, assim, a saída jurídica, ela não é absurda, ela é inédita, mas ela não é absurda. A questão aqui é saber qual fim que essa disputa vai ter, porque a gente está vendo os ministros ameaçarem, por exemplo, né? O ministro Gilmar Mendes foi muito claro ao dizer que está havendo um abuso da CPI e que esse instrumento jurídico e que isso vai ter uma resposta do Supremo, e que o Supremo vai tomar medidas para coibir esses abusos. Ou seja, o que a gente está vendo é um clash of clans, uma guerra institucional em que o Congresso está fazendo seu papel por meio das CPIs e o Supremo está já ameaçando revidar, dizendo, olha, vamos acabar com essa graça dessas CPIs. Acho que isso não vai dar em boa coisa. Seria importante que os ministros do Supremo também ouvissem um pouco a mensagem que tudo isso passa, porque, como eu estava vendo os colegas dizerem mais cedo no estúdio, isso é só o começo. Não adianta querer ficar dizendo, olha, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Existem absurdos também na relação do Supremo Tribunal Federal com o Daniel Worcário. Então é importante que a gente analise com calma e frieza o que está acontecendo. Você pode criticar a CPI, pode dizer que o Alessandro Vieira foi além do seu papel, mas existe uma questão de fundo que é, quando é que vai se investigar a relação dos ministros do Supremo com o Daniel Worcário? Tudo que há por trás dessa promiscuidade entre os ministros do Supremo e o Banco Master. Você viu aí que Malu não deixou pedra sobre pedra, né? Falou, não, tem coisas aí que a sociedade precisa saber. O envolvimento de Toffoli com Taiaiá, os 129 milhões da esposa do ministro, e a sociedade está mudando. A sociedade pede respostas. Então, ela estava aí justamente meio que apoiando a iniciativa do senador Alessandro Vieira. Mas o Otávio Guedes não. Otávio Guedes veio para passar um paninho, um leve paninho. Caso venha a ser confirmado, então você não pode indiciar, seja um ministro, seja quem for, um cidadão, com base em caso venha a ser confirmado. Porque a função da CPI é confirmar, é investigar, é oferecer. O Alessandro Vieira foi entrevistado mais cedo no Estúdio I. Então, sobre o Gilmar Mendes, as críticas de que Gilmar Mendes ressuscitou aquele inquérito zumbi para proibir quebra de sigilo,
tem que ser criticada. Para proibir a quebra de sigilo, era um HC específico da empresa do Toffoli. Ele resgatou o mandado de segurança que ele tinha expedido numa CPI no passado, em 2021. Era isso? Foi da Covid. Foi na época da Covid, a CPI da Covid. Não era nenhum inquérito, eles resgataram uma decisão antiga dele, né? Isso. Então eu chamo de inquérito zumbi, né? Que morre e depois ressuscita. Isso tem que ser criticado. Isso tem que ser criticado, isso está errado. Mas daí você usar isso como base para indiciar um ministro por crime organizado, na CPI do crime organizado, mas olha, é absurdo. Não está sendo indiciado por crime organizado, ele está sendo indiciado por crime de responsabilidade. Na CPI do crime organizado. Exatamente, mas por um crime específico, né? Sim, crime de responsabilidade e nem crime comum é. Proceder de forma compatível com a sua função. E como é que ele indicia isso? Ele indicia isso usando como plataforma, como base, uma CPI de crime organizado. Então, essa CPI de crime organizado não tem o Marcola, não tem o Beira-Mar, não tem PCC, não tem Comando Vermelho, não tem milícia, não tem o pessoal da Faria Lima que lava dinheiro, não tem a cúpula do Congresso que aceitou o Toffoli tirar da CPI do INSS o sigilo e jogar para o cofre da presidência. Cadê esse pessoal no relatório do Alessandro Vieira? Se o Gilmar Mendes, no entendimento dele, e o Toffoli tentaram obstruir os trabalhos da CPI, então qual foi o efeito dessa atitude da cúpula do Congresso, inclusive se recusando a ler o requerimento para prorrogar essa CPI? O efeito é o mesmo. E por que eles não estão nesse relatório? Então, repito, eu acho que as críticas são procedentes. Os indiciamentos numa CPI de crime que nasce para investigar, o objetivo é investigar o crime organizado, e o Master e o STF entram no meio dessa história, mas não são o objeto da investigação, é um gol de mão, né? A história do Gilmar, pegar aquele inquérito, é gol de 4 mãos. E agora, a reação do STF, ameaçando CPI, ameaçando a inegibilidade. O que o Toffoli falou é ameaçar a candidatura do Alessandro Vieira. Claramente, para mim, é isso. Aí erra mais ainda. Erra mais ainda. É o segredo dos Constantines, né, Otávio? Quem errou primeiro, quem errou mais, foi um que errou primeiro antes do outro, ou foi o outro que errou primeiro antes do um? Então... Rapaz, esse Otávio Guedes é nojento, né, cara? Nojento. O cara passando pano pros ministros. Vocês viram aí, né? A atitude do sujeitinho. Só faltou dizer que o Alessandro Vieira precisava ser preso. Mas como ia ficar mal, ele deu aquela desculpa ali no final. Não, mas o Toffoli ameaçou retirar a candidatura, né? Tirar o cara da jogada política aí, através do TSE. Para não ficar mal, ele teve que fazer essa concessão ali no final da fala dele. Bom, para fechar esse assunto, que eu quero falar de ramagem, tem algumas coisas para a gente comentar sobre ramagem. O Cláudio Dantas está indo na mesma linha que eu estava... Peraí, galera, que meu mouse não está funcionando direito, não, velho. Que onda, bicho. Porra. Esse mouse, velho. Olha o que o Dantas comenta. Duvido que o PGR denuncie Vieira e Contarato por abuso de poder. O sistema dificilmente corta na própria carne. Duvido que esse relatório não tenha sido submetido ao STF antes de ser apresentado. Isso tudo é jogo de cena. A gente está falando isso já tem um tempinho. Ele fala jogo de cena e eu falo teatro das tesouras. Agora ele tocou num ponto aí que eu não tinha me tocado. O Dantas está dizendo que o relatório antes foi apresentado para os ministros da Suprema Corte, galera. Esse relatório que pede indiciamento dos ministros foi apresentado aos ministros antes, segundo Cláudio Dantas, certo? E eu concordo com ele. Dificilmente os ministros não viram isso aí. Então tudo que a gente está vendo é um teatro das tesouras. É um fingindo que bate, o outro fingindo que vai tomar providência. Na hora que chegar no PGR que vai de fato tomar providência, ele não vai tomar providência nenhuma. E vai ficar por isso mesmo, né? Só que tem essa ponta aí tem essa ponta solta da PGR, que não vai dar nada, e o próprio ministro Gilmar Mendes dizendo que vai pedir providência no TSE. É outra coisa. E como é que isso vai ser feito no TSE, eu não sei. Mas que tudo me cheira a uma grande pizza, sim. Alessandro Vieira, que preparou a pizza sabendo que a pizza não seria servida. Antes de servir a pizza, mostrou aos ministros da Suprema Corte. Os ministros da Suprema Corte olharam aquilo e falou: eu vou te ajudar aí, né? Você é dos nossos, você está precisando se reeleger, a gente precisa ter senadores do nosso lado esse ano, então vou deixar você bater em mim aí,
vou deixar você levar esse relatório para frente, vou pedir para o governo mexer os pauzinhos para que essa zorra seja eliminada logo já no nascedouro, e foi tudo que aconteceu. Foi tudo que aconteceu. E o brasileiro é que paga essa conta toda. Mas vamos lá, galera, não esqueça de dar um joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. O nosso live tip tá aí, mas eu prefiro hoje que vocês ajudem esses patriotas, bicho. A gente tá aqui mais uma vez nessa campanha para ajudar os patriotas, tá aqui. Já era para ter começado na semana passada, mas por N motivos a gente não conseguiu. Então tá aí, se você puder ajudar com R$1, 2, 5, 10, 4, 8, o que você puder, o que você quiser. São 5 famílias, mais uma vez, que a gente tá aqui tentando ajudar, né, bro? Então, se você puder dar essa moral, tá aí. Mas vamos falar do Ramagem? Vamos falar do Ramagem. Olha isso. Ramagem está em cela separada e pode ser transferido para outra prisão, diz polícia de Orlando. Bom, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, detido pela polícia na segunda-feira nos Estados Unidos, está em uma cela separada dos outros detentos no Departamento de Correções da Polícia de Orange County, em Orlando, na Flórida. O departamento afirmou que ele foi preso por questões ligadas ao status migratório. Não está claro se o procedimento de separar Ramagem dos outros detentos é padrão na prisão aonde ele se encontra. Eu acho que não. A TV Globo, Departamento de Correções, afirmou que Ramagem chegou ao centro na segunda-feira. A TV Globo também apurou que o status de Ramagem na carceragem indica em trânsito, o que pode significar uma futura transferência para outra unidade. A detenção onde ele está não faz parte do sistema do Departamento de Segurança Interna, que trata de imigrantes sem documentação. Um oficial de imigração deve ir ao centro para entrevistar Ramagem, a fim de determinar seu status e decidir se dará prosseguimento aos procedimentos de deportação, segundo a apuração da TV Globo. E aí fala do mugshot. Mugshot é isso aqui, é a foto dele lá como detido no sistema prisional americano. Certo? Bom, aí vamos lá. Ontem eu trouxe a doutora Ludmila aqui de tarde, a gente bateu um papo bastante esclarecedor. Não existe, do meu ponto de vista, como asilado político, não existe chance de Ramagem ser deportado ou extraditado. Não existe. Ah, Didi, mas ele estava ilegal. Não, ele não estava ilegal. Esse que é o ponto. Ele estava sem documentação, mas ele não estava ilegal. Né? Não é como se eu esquecesse aqui na minha casa a minha carteira de identidade polonesa. A polícia vai me pegar na rua e vai dizer, cadê sua identidade? Não tenho. Vamos para a delegacia. Lá eles vão averiguar quem eu sou, se eu sou residente, se eu não sou residente, se eu sou asilado, se eu não sou. Mas isso não quer dizer que quando ele me levar para a delegacia eu vou ser deportado ou extraditado. Não, eu só estava sem documento. Certo? É essa a situação do Ramagem. Ele está com um processo de asilo político em trânsito, em tramitação, que pode levar muito tempo. Inclusive, a doutora Ludmila, que trabalha, né, tem uma empresa chamada Migrex, que Paulo Figueiredo é um dos sócios dela, são outros também, onde ela disse que teve casos lá de americano que está há 10 anos esperando ser decidido se o cara é um asilado político ou não. 10 anos, brother. Em média, dura 5, 6 anos, que é muito, né? Mas, por exemplo, e ela deu esse exemplo ontem, a Elisa Robson. Elisa Robson é uma amiga querida, aquela que entrevistou El Pollo lá em Nova York 2 vezes na cela. Ela já é asilada política. Ela conseguiu o asilo político dela e ela pediu um pouquinho antes do da doutora Ludmila. O da doutora Ludmila não saiu. O Alan dos Santos, que pediu muito antes de todo mundo, também não saiu. Então não é uma fila indiana, não é por ordem de chegada. Eu não sei qual é o critério, a doutora Ludmila também não sabe qual é o critério, mas o critério é o seguinte, o critério é justamente a gente não sabe. Porque uma pessoa que chegou depois na fila já tem um asilo, e a outra que está esperando há 10 anos não tem? Então o critério é meio vago. Bom, vamos lá.
Aí teve uma treta entre Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. E isso porque eles se dizem amigos. Viu? Isso porque eles se dizem amigos. Essa treta já tá escalando. Essa treta já tá vindo desde lá de trás, desde os episódios de Nicolas Ferreira não querer apoiar Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, na Magnitsky, ano passado. Aí a treta ganhou um impulso esse ano, também porque Paulo Figueiredo dizia que o Nicolas não estava apoiando tanto na candidatura e o Rodrigo Constantino dizia que Nicolas tem que apoiar na hora que ele quiser. Beleza. Aí só foi escalando. E agora começou também no caso do Ramagem. E eu vou trazer os vídeos dos dois para vocês tiram suas conclusões. Mas aí o Paulo fala sobre isso aqui, sobre essa matéria que a gente acabou de ler, que Ramagem está em cela separada e pode ser transferido para outra prisão. Aí ele diz, ora, então foi detido por questões imigratórias? E existe mugshot para quem é detido pela imigração? Quem diria, hein? Quem sabe agora que a Globo noticiou a turma do é necessário cautela, acredita. Aí tá aqui, a retenção migratória, detido por questões ligadas a status migratório. Só que aqui o Paulo tá dando uma espetadinha no Constantino, né? Porque Constantino é daquela turma que diz assim, é preciso ter cautela, a gente não pode... eu não vou falar nada porque... eu não vou fazer como aquela galera do tic-tac, como aquela galera de que sabe tudo, etc e tal. Vou botar o vídeo do Consta e depois eu vou botar a resposta do Paulo. Certo? Tem muita gente se queixando do Constantino mesmo. Essa semana ele veio tretar comigo. Eu nunca tretei com ele na minha vida, cara. Ele já esteve aqui no meu canal, foi super bem tratado, foi um papo maravilhoso, muito bom mesmo. Mas ele veio tretar comigo numa parada que eu não tinha nem botado o nome dele. Nem o nome dele eu citei. E ele veio, pegou esse meu print e começou uma treta comigo. Bom, eu não estou afim de tretar com o Constantino, cortei o mal pela raiz. Mas vamos lá. Olha o que o Consta... Eu acho que ele já está tretando com muita gente. Está tretando com Kim Paim, está tretando com Paulo Figueiredo, está tretando com Alan dos Santos. Eu acho que ele já tem treta demais nas costas dele para eu ainda entrar nessa parada aí. E eu sou café pequeno, né, mesmo? Não vou me comparar com Constantino, não vou me comparar com Paulo Figueiredo, com Kim Paim, com Alan. Eu sei o meu tamanho. Né? Mas não é frouxidão minha, não. É que eu não tô com saco mesmo de ficar tretando com Constantino no X. Mas olha o que ele fala, galera. Bom, eu vou voltar a falar do caso do Alexandre Ramagem aqui, né? E infelizmente a gente continua vendo. Eu vou pedir a vocês que aumentem o volume antes de me criticar. O volume está muito baixo aqui e está no ar, no máximo. Está no máximo. Eu não posso fazer mais nada. Então, por gentileza, aumente o volume do seu celular, do seu tablet, do seu computador, tá certo? Antes de você criticar aí que está baixo. Tendo muitas informações desencontradas e muita gente fazendo justamente aquilo que eu recomendei que não fizesse. Afirmações enfáticas. A Polícia Federal mentiu, a imprensa toda errou, só eu sei o que aconteceu, ele vai ser solto em 24 horas, tic-tac, né? E isso não ajuda o próprio Ramagem. Infelizmente, nem todos, ou quase ninguém, sabe dos detalhes por trás disso. Então, a minha postura desde o começo tem sido a de prudência, cautela, como qualquer jornalista deveria ter, né? Os fatos é que mandam, não a torcida, não a visão política, partidária, ideológica, nada disso pode falar mais alto do que os fatos. E nós não temos todos os fatos. Não sou só eu que não tenho. É inclusive gente que acha que tem todas as informações, acha que manda até no Trump, né? E que dizia também, com todas as letras, né, que, por exemplo, a Carla Zambelli não seria presa. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de gente, né, de clima criado, né, de 72 horas, tic-tac, vem aí uma bomba, né, eu faço, eu aconteço, eu tenho muita influência, e isso aí pode ajudar a ganhar likes dentro de uma bolha, né, mas não é sério e não faz nada pelo próprio Ramagem, né, porque ajudá-lo não é justamente ir para as redes sociais falar que sabe tudo o que vai acontecer e que ele vai ser solto em breve. Ele continua detido, ele tirou um mugshot, né, tudo bem, tem gente que tira mugshots numa situação de questão aí imigratória, né, quando é detido, mas tudo isso está muito estranho. Eu tenho as minhas próprias fontes, mas eu não fico alardeando isso, até porque eu não tenho certeza de nada nesse caso, né, então eu prefiro manter justamente
a minha postura de cautela em respeito, acima de tudo, ao Ramagem e sua família. Porque ficar criando falsas expectativas, repito, pode atrair alguns likes, alguns pics até de tia do Zap e tudo mais, mas não resolve nada na prática, não resolve nada. E, como dizia o Truman, né, presidente americano, se você não liga para quem ficam os créditos, você pode fazer quase qualquer coisa na vida. Né? O problema é justamente isso. Tem gente que prefere trabalhar em silêncio e focar nos resultados, e tem gente que gosta de jogar para a plateia. Né? Tic-tac, 24 horas, porque eu sei o que está acontecendo, porque eu conversei com fulano e ciclano, e às vezes as informações estão para muito além disso. Né? Então, cautela, gente, é o que eu venho pedindo desde o início aqui. Né? Infelizmente, eu torço muito para que o Ramagem resolva o quanto antes esse problema e volte para casa com a sua família. Né? Mas eu não sei se isso vai acontecer. E falar isso não é ser traíra, não é torcer contra, nada disso. Quem reage assim está sendo, enfim, infantil, está sendo levado por uma narrativa. É ser cauteloso, é estar preocupado de verdade com o Ramagem, porque essa história não está cheirando bem. Porque o que veio à tona até aqui está confuso. Parece que estão faltando peças desse quebra-cabeça. Então isso exige, de alguma forma, uma postura justamente mais cautelosa, principalmente de quem se diz jornalista. Esse vai continuar sendo o meu papel, essa vai continuar sendo a minha postura. Vamos torcer para que eu volte aqui gravando um vídeo dizendo, viu, gente, acabou que era só um probleminha ali mesmo dele provar o asilo pendente e ele tá em casa com a esposa. Viva! Viva! Tomara que isso aconteça. Mas, pela minha responsabilidade, eu não posso dizer algo assim. Justamente porque eu sou alguém responsável. Bom, eu achei desnecessário essa... ele pode dar, obviamente que ele pode dar a opinião dele sobre o caso do Ramagem, mas para que ficar espetando Paulo Figueiredo? Para quê, man? Os caras se dizem amigos, cara. Porque teve gente por aí, né, que falou que a Zambelli não ia ser presa, né? Quem foi que falou isso? Paulo Figueiredo. E daí? Você acha que tudo que eu falo aqui eu acerto 100%? Não, nem eu, nem Paulo, nem ninguém. Nem ninguém na face da terra acerta 100%, né? E jornalista erra. Jornalista erra. Nós, jornalistas independentes, nós erramos menos do que o consórcio. Mas erramos também. Então, assim, pra que isso, brother? Porque eu não sou da galera do tic-tac, não, viu? Porque eu não fico dizendo que eu tenho informações privilegiadas. Eu tenho minhas fontes, mas eu prefiro não falar. Porra, man. É desnecessário. Bom, vamos lá. Aí o Paulo Figueiredo deu a resposta dele, que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Eu acho que Paulo é grandinho demais para se defender, não precisa de mim, não. Apesar do que afirmou a Polícia Federal. Parece que o que aconteceu foi a PF ajudando o ICE a localizar um brasileiro que eles diziam para o ICE que estava com visto vencido. A localizar. Obviamente, parte da imprensa começou a acordar e percebeu o que estava acontecendo. E aí deixou de ser o Paulo Figueiredo contra a Polícia Federal e passou a ser grande parte da imprensa cobrando e desmentindo a Polícia Federal, o diretor-geral. Isso foi bom. Né? Obviamente, tem sempre as pessoas, o próprio Rodrigo Constantino. Não, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Ninguém sabe aqui. Precisamos ter cautela. Ninguém sabe ao certo. Bom, de fato, pode ser o caso dele, que estava lá sentado aqui perto, sem mover uma palha para ajudar ninguém. Então ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu digo que eu sabia o que estava acontecendo. Essa insinuação de uma pessoa que não está envolvida, de dizer que, não, ninguém sabe o que está acontecendo. Claro que eu sei o que está acontecendo. Você está sentado lá sem fazer nada, reclamando e xingando muito no Twitter, realmente você não sabe o que está acontecendo, mas eu sei. Eu estava conversando com o Ramagem, estava conversando com a esposa do Ramagem, eu estava conversando com os advogados, prestei assistência à família nos limites da minha capacidade. Se você, óbvio que você está sentado, não vai saber o que está acontecendo. A Ludmilla sabia o que estava acontecendo. O Alan dos Santos sabia o que estava acontecendo. O Alan passou o dia inteiro correndo atrás de todo mundo que ele conhecia para ajudar o Ramagem. E isso é importante separar aqui. Quem são as pessoas que só falam, e falam muito, e não movem uma palha para ajudar ninguém. Separar essas pessoas das pessoas que, quando efetivamente dá merda, elas arregaçam a manga e se prestam a ajudar quem está precisando. Né? Mas eu acho que se você está o dia inteiro puxando o saco do Nicolas, falando mal do Eduardo, brigando com o Kim Paim, tentando pressionar o Flávio a abandonar as pessoas próximas, aí de fato deve ser cansativo, não deve dar tempo para se coçar e ajudar o Ramagem. Eu não estou aqui nem para antagonizar o Constantino ou para elogiar o Alan, né? Embora a postura do Alan seja digna de elogios. Eu estou dizendo que é o que eu vi, porque essa é a avaliação real de quem arregaçou as mangas para ajudar e versus quem ficou na internet dando palpite e jogando contra. Porque aí separa
o joio do trigo. E não tem nada a ver com alinhamento político aqui. Parece que a Ludmilla tem feito postagens não simpáticas ao Flávio. Mas não sei. Mas quando ela viu uma pessoa precisando de ajuda, foi a primeira a ajudar. E o Alan fez a mesma coisa, parou a vida dele para tentar ajudar o cara. O Eduardo, obviamente, tentando ajudar, com mais algumas limitações, porque não está aqui na Flórida. Mas todo mundo não, estas pessoas tentando ajudar. E essa distinção tem que ser feita. Quem fala e quem faz. Cadê aquelas pessoas, né? Parece até que só tem Alan, Paulo, Eduardo e Ludmilla nos Estados Unidos. Cadê aquelas pessoas que diziam que tinham fontes, todo dia apareciam em programa na televisão, para dizer que tinham fontes maravilhosas no CBP, vários contatos do governo americano. Se as pessoas soubessem o que vai acontecer. Né? Cadê aquela bala de prata? Tá falando da Ana Paula Henkel. República, o Kraken. Cadê? Por que essas pessoas não estão usando todos esses seus contatos para ajudar? Eu estou aqui, ao vivo, pedindo a ajuda de vocês e das suas fontes, dos seus contatos maravilhosos, para que a gente possa mobilizar a maior quantidade possível de apoio ao Ramagem. O Paulo é arrogante? Não, pelo contrário. O Paulo é humilde de dizer assim, eu não tenho capacidade de fazer sozinho, eu preciso de ajuda. E aí, quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Ou não, é só pose, tenho fontes, tenho contatos, xingar muito no Twitter. Ou será que ganhar muita visualização com um caso sério como o caso do Felipe Martins? Um desabafo aqui. Falando da Ana Paula Henkel. Muito gogó, muita falação. E justiça seja feita. Essas pessoas nunca ajudaram com porra nenhuma. Nunca ajudaram com porra nenhuma. Estamos aqui arregaçando as mangas há uma cacetada de tempo e ninguém ajudou em nada. Estão retomando. Amigo, você viu aí que ele saiu dando bordoada aí. Na verdade, ele saiu, na verdade, ele saiu mais se defendendo, né, das críticas do que atacando as pessoas. Ele falou aí, ó, eu sei o que está acontecendo, Alan sabe o que está acontecendo, doutora Ludmilla sabe o que está acontecendo. Essa galera arregaçou as mangas para tentar ajudar a Ramagem. E ontem eu trouxe a doutora Ludmilla aqui ontem de tarde. E é verdade. É a mais pura verdade. A galera... essa galera sabe o que está rolando. Por isso que eu trouxe a doutora Ludmilla, porque eu sei que ela sabe, né? E aí foi aquela indireta, direta para Constantino. Pô, você fica tretando com todo mundo aí no X, você não tem tempo mesmo de arregaçar as mangas e ajudar o cara, né? A mesma coisa para Ana Paula Henkel, porque foi para Ana Paula Henkel ali o final da conversa, quando ele fala do Felipe Martins, só quer caçar like com o negócio do Felipe Martins. Foi para Ana Paula Henkel. Então, bicho... A galera, em vez de se unir para ajudar o tal do Ramagem, não, tem uma galera que está ajudando e tem uma galera que só está criticando. Aí o Rodrigo diz o seguinte: ontem recomendei cautela e critiquei afirmações enfáticas em meio a tantas informações desencontradas. Hoje, vemos um mugshot do Ramagem por infração de trânsito ou verificação de status imigratório. Estranho demais. E ele segue detido. Torço muito para que isso se resolva logo. Aí Paulo diz: é importante mesmo se ter cautela quando se desconhece um tema. Parabéns. Nos Estados Unidos, há um mugshot também para retenções pelo ICE imigratórias. Obrigado e de nada. Mais uma treta entre os dois, né? E aí, o Rodrigo Constantino rebate. Adoraria poder ajudar mais o Ramagem nessa hora, de verdade. Infelizmente, não tenho acesso à Casa Branca, muito menos ao presidente Trump. Precisa disso? Você precisa ter acesso à Casa Branca e a Donald Trump para ajudar a Ramagem? Ludmilla não tem. Alan dos Santos não tem. O próprio Paulo Figueiredo não tem acesso à Casa Branca e a Donald Trump. E estão ajudando, cara. Então tem horas que é melhor você ficar quieto, porra. Tem horas que é melhor você ficar calado do que tá falando essas sandices por aí. E aí, só para fechar essa treta, porque eu acho que ela vai continuar hoje, é um achismo meu, a turma do jornalismo sério da direita faz tudo menos jornalismo sério. Jornalismo sério busca os fatos com as fontes primárias. Jornalismo sério é falar com o Ramagem, é falar com a esposa dele, é falar com os advogados dele, com gente no governo, é ter acesso aos documentos do caso e examiná-los. Qual destes jornalistas sérios
cheio de prudência, fez isso. Quem é que está cheio de prudência? Constantino. 0. Não são jornalistas sérios, porra nenhuma. São palpiteiros. É bastante patético, para dizer a verdade. Até gente na velha mídia está dando um banho nos caras. E eu fico me imaginando o seguinte: os caras se dizem amigos, pô. Eles moram próximos um do outro. Pelo menos foi o que o Paulo falou aí, tá aqui perto de mim. Então, bicho, que amigos são esses mesmo? Que um fica dando cacetada no outro no Twitter? Pra mim isso não é ser amigo não, viu, brother? Um amigo desse eu não quero não. Eu, Didi, não quero. Eu já compro logo a briga. Digo, ó, meu irmão, vá pro quinto dos infernos, vá procurar sua turma, não me procure mais não. Mas se dizem amigos. Bom, aí ontem o Eduardo gravou esse vídeo aqui sobre o Ramagem. Vai dar. Espera aí. Pessoal, vou ser sincero a você, eu nunca vi, estou há um ano aqui no exílio, né? Mas eu nunca vi tanta gente trabalhando, se mexendo proativamente para ajudar o Ramagem. É muita gente remando na mesma direção. Pode ter certeza que vai dar certo. Ele vai sair dessa e ele também vai desmoralizar a Polícia Federal do Andrei, do Lula, que está mentindo para você. Eu tenho batido nessa tecla. Eles estão desesperados. Já colocaram até para a imprensa que essa é uma luta entre Lula e Flávio medindo forças dentro da Casa Branca. Não tem nada disso. Aqui os Estados Unidos é conhecido por ser o império das leis. E a gente vai ver, ao final das contas, quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Mas a PF, meu Deus do céu, e o judiciário brasileiro estão com o filme muito queimado internacionalmente. Argentina, Espanha, agora mais um caso aqui nos Estados Unidos. Está muito feia essa perseguição toda. Não dá mais para esconder. Pessoal, vocês dizem você... Por falar em PF, a gente vai entrar num assunto interessante aqui agora. Matéria da CNN. PF monitorou Ramagem e avisou a polícia dos Estados Unidos sobre documentação. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, mas o monitoramento de agências de inteligência contra ele começou bem antes, em novembro do ano passado. Questões migratórias e de documentos impediam uma detenção. O monitoramento foi terrestre. Houve busca pela placa do carro usado pelo ex-diretor da BIM na Flórida e reuniões do oficial de ligação da PF com autoridades estadunidenses. A Polícia Federal investiga se Ramagem comprou um carro com passaporte cancelado e se foi esse o veículo usado por ele para buscar a esposa Rebeca Ramagem no aeroporto. Foi a partir daí que a PF descobriu seu paradeiro e passou a monitorá-lo em uma espécie de campana, quando agentes disfarçados observam um investigado. Aí, a PF rastreou, dizendo que esse é o carro do Ramagem. A PF não pode prender um brasileiro em outro país, mesmo que seja foragido da justiça e saiba o paradeiro. O procedimento é reunir informações e repassar para a polícia do país, nesse caso dos Estados Unidos. Nas primeiras 2 semanas de abril, policiais da Flórida intensificaram o apoio e as reuniões com a PF brasileira, por meio de um oficial de ligação. O passaporte diplomático de Ramagem foi cancelado pelo Itamaraty no meio do ano passado, mas não constava nos órgãos internacionais, o que permitiu a entrada dele nos Estados Unidos em 11 de setembro. Após a PF mudar sua metodologia interna e passar a incluir passaportes diplomáticos cancelados na lista da Interpol, as autoridades norte-americanas passaram a ter acesso a informações em dezembro do ano passado. Bom, aí fala que ele foi preso pelo ICE, etc e tal, a gente já sabe. Só que aqui o ponto é o seguinte, será que a Polícia Federal, o ponto é esse, será que a Polícia Federal teve autorização das autoridades americanas para fazer campana? Porque uma coisa é você até dar uma dica, dar uma informação. Agora, fazer campana, não pode não, bro. Não pode não. E aí, o que é que acontece? Deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé. Porque se a defesa de Ramagem conseguir provar que a Polícia Federal fez campana e a campana é ilegal, só vai corroborar com aquilo que ele está pedindo no asilo político dele.
Ele está dizendo no asilo que ele é perseguido pelo governo brasileiro. Aí o governo brasileiro faz o quê? Manda a Polícia Federal perseguir o cara lá. Então, bicho, a Polícia Federal deu um tiro no pé. Foi uma burrice fazer isso, certo? Porque ela agora tem mais subsídios para chegar lá no pedido de asilo e dizer, aí, ó, além de tudo isso que eu estou te dizendo, os caras ainda vieram atrás de mim aqui. Os caras ainda estão aqui, ó, cercando minha casa, admitiram para a CNN do Brasil. Óbvio que os advogados vão pegar todas essas matérias que estão saindo a respeito. Então foi uma burrice gigantesca. Gigantesca. Aí a Cissa Bailey diz o seguinte, né? Ela mora nos Estados Unidos há anos. A PF brasileira e a CNN Brasil acabaram de dar um mega presente para o Ramagem e seu advogado. A confirmação da perseguição internacional dentro de solo americano. Eles confirmaram todas as alegações que Ramagem deve ter usado em seu pedido de asilo. Se alguém souber quem é o advogado dele, por favor, o marque aqui. Aliás, isto cabe uma ação criminosa. Olha só, não só foi uma burrice da Polícia Federal, porque está dando munição para Ramagem mostrar que é perseguido, como ontem, conversando com a doutora Ludmila, Ramagem ainda pode entrar na justiça americana contra a Polícia Federal do Brasil e receber um dinheirão. Os caras são muito burros. Muito burros. Porque o que eles fizeram foi simplesmente dar munição para a Ramagem dizer, provar que está sendo perseguido. Porque o governo brasileiro quer a extradição. Não, Ramagem é um foragido, Ramagem é um condenado, e a gente está pedindo a extradição. Aí o governo americano vai dizer assim, tá, Ramagem pediu um asilo. Senhor Ramagem, você está pedindo asilo por quê? Porque eu sou perseguido pelo governo brasileiro. Aí qual é a ideia genial do governo? Mandar os agentes da Polícia Federal perseguir ele em solo americano. Galera, se eles não tiverem autorização do governo americano, das autoridades de segurança pública dos Estados Unidos para fazer a campana, já era.